Amém. Hoje é dia de Santa Ceia, né? Mas nós estamos retornando. Hoje pela manhã voltamos a falar de Jó. E hoje vamos voltar a Eclesiastes. E eu queria ler em Eclesiastes 9, de 2 a 16. Um pouco extenso aqui o texto, mas diz assim: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo. Que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Ora, para o que acompanha com todos os vivos há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste mundo, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde você vai, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com os laços. Assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Também vi sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade, em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei e a cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras, e vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. Nunca houve na história mais busca de espiritualidade do que no Ocidente, na nossa época, onde as pessoas estivessem numa busca espiritual, meio etérea, meio indefinida, e não há nada melhor para nós fazermos uma busca da realidade espiritual do coração do homem do que o livro de Eclesiastes. Como nós falamos, essa palavra é a tradução latina da palavra hebraica para o autor, a maneira com que o autor chama a si mesmo, Coelete, que na verdade significa o professor, o mestre, o filósofo. E não há nenhum lugar melhor para nós irmos para compreendermos o que é a busca espiritual e o que é a vida da nossa geração, porque tanto quando você quer olhar para a verdadeira fé, olhar para Deus, ou atravessar aquilo que é visível, ir além disso, não há lugar melhor, porque o livro de Eclesiastes, em toda a Bíblia, é o único livro escrito do ponto de vista de um homem cético, não é? Escrito do ponto de vista de quem não acredita. Ele pega o humanismo secular e coloca o humanismo secular à prova em todos os aspectos da vida: prazer,
casamento, trabalho, sociedade, a alma humana, e ele vai mostrando a futilidade final de qualquer coisa que o humanismo secular toca, ou seja, a visão que tão somente leve em conta aquilo que está debaixo do sol. Por isso nós vimos tantas vezes, como esse é o único livro que usa essa expressão, e, por exemplo, no versículo 5, daqui do capítulo 9 que nós lemos, ele diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Agora, é isso que a Bíblia ensina sobre o que acontece quando nós morremos? Não é? Mas ele está olhando para a morte, para os mortos, tão somente do ponto de vista do humanismo secular, tão somente do ponto de vista que vê as coisas debaixo do sol. É isso que ele está fazendo aqui o tempo inteiro. E a frase-chave, como nós falamos, é o termo debaixo do sol, o que significa, se isso é verdade, então como você responde a isso? E como responde aquilo? E como explica isso na sua vida? E como explica isso na sociedade? E como explica isso no homem? E ele tem um monte de porquês. E ele mostra que em todos eles, se você enxerga a vida apenas debaixo do sol, então você não tem nenhum sentido para nenhuma dessas coisas que você tenta dizer ser importante, porque não há nenhum sentido na vida debaixo do sol, apenas olhando para esse ponto de vista. Significa que esta vida entendida sem qualquer referência a algo além não faz nenhum sentido. Tudo que você entende na vida com o humanismo secular não terá sentido se você continuar fazendo as perguntas. A gente viu como todos os grandes filósofos chegaram no mesmo lugar. Então, se você tentar entender a sociedade com a sociologia, vai ser fútil. Por quê? Porque a sociologia tenta entender a sociedade apenas com aquilo que se tem debaixo do sol. E se você tentar entender o homem com a antropologia, será fútil. Por quê? Porque você está tentando entender o ser humano e o que ele é apenas olhando abaixo do sol. E se você tentar entender a alma humana com a psicologia, você não vai compreender. A tua compreensão será fútil, será a vaidade das vaidades, porque você não pode entender o homem olhando só debaixo do sol. Em outras palavras, esta vida sem referência à eternidade, se essa vida é tudo que existe, ele diz, se você vive e você acha que realmente você pode encontrar qualquer tipo de resposta ou sentido olhando só debaixo do sol, você vai ver como é fútil todas as suas conclusões e tudo aquilo que você diz fazer sentido. Então, o que é útil, o que a gente tem visto durante já mais de mês, é que o autor não assume um ateísmo filosófico. Poucas pessoas no Ocidente são ateus aguerridos. O que ele assume é o secularismo prático do Ocidente. Que Deus pode existir. A maioria das pessoas acredita que Deus existe, mas tudo que elas olham na vida é do ponto de vista apenas debaixo do sol. O Deus que elas dizem existir não faz nenhuma diferença. Ela realmente tenta entender o homem sem Deus. Ela realmente tenta entender a alma sem Deus. Ela realmente tenta entender a sociedade sem Deus. Então você vê, apesar de grande parte das pessoas falarem que acreditam no Deus, o que domina elas é o secularismo. Então é o secularismo que nós chamaremos de secularismo prático. Então observe que ele usa a palavra Deus algumas vezes. Ele fala sobre a vida sem sentido que Deus nos deu. No livro de Eclesiastes, Deus não é, muitas das vezes quando Deus é mencionado, não é mencionado com o desenho do Deus bíblico, o juiz do céu e da terra, o amante.
das nossas almas que Ele deu ao seu Filho. Se você perguntar a um homem ocidental comum, você acredita em Deus? Ele vai dizer que sim. Mas se você começar a conversar com ele sobre a alma humana, você vai ver que todos os pontos de vista dele é apenas do secularismo. Se você conversar sobre a sociedade, você vai ver que o ponto de vista dele é apenas do secularismo. É sobre isso que ele está dizendo. Existem muito poucos, como eu disse, ateus rigorosos, filosóficos, doutrinários. Não é? A pessoa média, não é? Em média, ela disse: não, existe Deus, há uma força, eu tenho uma espiritualidade, eu tenho fé, mas todas essas coisas não têm nenhuma preponderância nas definições de como essa pessoa enfrenta a vida, ou encara a vida, ou entende a alma, o homem, a sociedade e a sua própria vida. Então, ele vai atrás disso, ele começa a dar uma olhada em todos os projetos básicos da vida humana, e tantos a gente já viu, e há muitos que você não pode nunca evitar, e mesmo que você quisesse. Por exemplo, ele usa o projeto básico da justiça, do prazer e da realização. Nós já vimos, e a pergunta que ele sempre faz o que vale a pena fazer na minha vida? O que daria a ela sentido? O que vai passar a minha vida fazendo fará com que ela tenha valido a pena? O que eu devo fazer? O prazer, por exemplo, é onde eu vou encontrar felicidade, eu vou encontrar paz, eu vou encontrar um coração pacificado, o prazer me satisfará. E ele pergunta: como faço para lidar com a injustiça e com o mal? Como eu faço para lidar com a conquista e o trabalho? Qual é o sentido? A gente viu ele passando por todas essas coisas. Você não pode viver sem fazer essas perguntas, e essencialmente sem ter algum tipo de resposta. Mesmo que você falasse para mim que você não tem nenhuma resposta a cada uma dessas questões, você está vivendo, e como você está vivendo, é óbvio que é baseado em alguma resposta a essa pergunta que você tem no coração. E essa é a razão pela qual o livro de Eclesiastes é tão incomum e tão útil, porque ele nos leva a Deus, mas Eclesiastes não duvida. Ele faz perguntas, ele age como um cético, mas ele não é como algumas pessoas que só fazem as perguntas até onde interessam elas. Ele duvida de tudo. Ele fala: não, vamos olhar as coisas como elas são juntos. O livro de Eclesiastes não duvida apenas da crença. Não é? A grande coisa desse livro, e é tão democrático quanto você possa pensar, é que o escritor de Eclesiastes também duvida da descrença. Ele pega alguém que diz: eu não creio assim, eu vejo a alma só do ponto de vista debaixo do sol. Então ele começa a fazer perguntas a respeito da alma, se isso é verdade, que a vida é só assim, e a pessoa tem que dar respostas. Então é algo que quase ninguém faz. Em outras palavras, as pessoas dizem: sim, vamos duvidar da crença, mas não vamos duvidar da descrença. Vamos duvidar da fé, mas não vamos duvidar da falta de fé. Não seria justo duvidar apenas da fé, mas não seria justo duvidar também da falta de fé? E quando a gente faz as perguntas certas, quem fica sem as respostas? Quem fica sem o sentido? Então, certamente, se você vai duvidar da fé e fazer perguntas difíceis sobre a fé, você teria que fazer perguntas difíceis sobre a dúvida, ou sobre a falta de fé. Você não deveria duvidar das suas dúvidas, porque as pessoas duvidam da verdade enquanto elas estão abraçando suas dúvidas, ou seja, seus pressupostos, sem fazer nenhuma pergunta difícil. Então você está parado em algum lugar, mesmo quando você duvida, e você vai ter que defender a posição em que você está, para saber se isso faz sentido ou não faz sentido. Não é? Então você não pode duvidar sem estar em algum lugar. Você duvida de algo porque crê em outra coisa. E isso que você crê é racional? Faz sentido?
Nisso que está baseada a sua dúvida. Tem algum sentido? Pode dar sentido à sua vida? Então, um secularista prático diz: esta é a vida e isso é tudo que nós podemos saber sobre a sociedade, é tudo que podemos saber sobre o homem, é tudo que podemos saber sobre a alma. E o autor de Eclesiastes diz: vamos fazer perguntas a você a respeito da tua posição e vamos ver se vai fazer algum sentido as respostas que você vai trazer. Então, aqui no capítulo 9, nós já olhamos vários aspectos da vida onde ele faz essas perguntas. Aqui ele fala sobre a injustiça da vida. Agora, quando ele faz isso, alguns de nós hoje, e este é o principal problema espiritual, não é? Diante da maioria das pessoas, este é o principal problema, você diria, de Deus, da fé, de tudo, porque você viu, já passou e vai passar por sofrimento. E para alguns, talvez não seja o problema principal nesse instante, mas vai ser. E então é vital, é de importância máxima como você lida com a injustiça. E aqui está o que esse cara, né, esse homem faz com suas perguntas penetrantes no secularismo, no humanismo secular. Eu vou ser só capaz de descrever 3 coisas que ele faz. Em primeiro lugar, ele se recusa a permitir que você evite a questão da injustiça. Você vê a vida só debaixo do sol, você explica o homem só com biologia e química, explica a sociedade como? Só a partir disso? É assim que você vê o homem? Então eu vou fazer perguntas sobre a questão da injustiça para você, e você vai responder, e nós vamos ver se há algum sentido. Em segundo lugar, ele nos dá pistas de 2 respostas importantes. Em primeiro lugar, ele se recusa a nos deixar evitar a pergunta, que é o que algumas pessoas fazem. Elas falam coisas em que elas evitam as perguntas que deixariam ela numa posição indefensável, não é? Ele se recusa a deixar você desligar a sua mente e viver como algo que está sendo levado pela correnteza até a sepultura. E em seguida ele nos dá as pistas para 2 respostas sobre como lidar com a injustiça. Então, em primeiro lugar, veja como ele garante que você não evite essa pergunta. É muito fácil desligar e deixar ser levado pela corrente. Então, no verso 11 e 12, em primeiro lugar, ele está falando sobre a injustiça geral, a injustiça aleatória da vida. Há uma injustiça aleatória na vida, e é sobre isso que ele está falando. Ele diz: voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, ou seja, a vitória na peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos, que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna e como os passarinhos que se prendem com um laço, assim se enlaçam também os filhos do homem no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. O que o escritor está dizendo? Há pouco tempo eu estava lendo alguns artigos, até me preparando para pregar sobre Eclesiastes, e eu estava vendo um escritor que ele anotou as primeiras frases de cada noticiário de TV à noite durante vários tempos. E logo no primeiro, assim, ele conseguiu isso. Houve um problema no Oriente Médio, novamente, 3 terroristas roubaram um ônibus escolar e detonaram explosivos e mataram a eles e as crianças que estavam no ônibus. Aí ele foi para outra, uma grande tempestade atingiu Bangladesh e milhares de pessoas morreram. E depois ele estava numa outra notícia que falava sobre por causa do mau tempo, da neblina, um engavetamento de carros em que 5 mortes
aconteceram. E no Bronx, uma menina de 5 anos de idade estava no colo da sua mãe, houve um tiroteio em algum lugar, uma bala perdida matou a criança. E ele continua assim, a cada dia anotando as notícias de cada dia. Então, milhares de crianças, não é, de 2/3 do mundo, diariamente morrem de doenças que são completamente evitáveis. Não é? Mas por complacência, por egoísmo, por desinteresse, essas pessoas são atingidas assim, e simplesmente já haveria como essas mortes serem evitadas, mas elas não são, não é? Quantas vezes nós vemos as decisões que a Suprema Corte toma, que o Congresso toma, que os políticos tomam, que levam em consideração só interesses políticos e não a vida das pessoas, porque essas coisas, abraçar a sua ideologia é muito mais importante. Por exemplo, nessa época de pandemia, milhares de bandidos foram soltos. Vai ter consequências, está tendo com consequências, mas isso faz parte da ideologia que impulsiona as pessoas. Esse é o mundo em que nós vivemos. Então, coisas horríveis acontecem constantemente, aleatoriamente. Ou seja, o que o autor está dizendo é que isso acontece com qualquer pessoa. De repente, lindas criancinhas são explodidas, estão indo para a escola, e 3 terroristas tomam um ônibus, explodem tudo, e todas morrem. Como ele diz, isso pode acontecer com qualquer pessoa, isso pode acontecer a qualquer momento, e você não pode evitar, e nunca sabe quando vai acontecer. Quando você souber que aconteceu com alguém, nunca pense, o que aconteceu, por que essa pessoa podia ter feito isso? Quase sempre nós achamos que somos espertos para evitar esse tipo de coisa, mas a miséria e crueldade aleatória do mundo, e esses acontecimentos, assim, são totalmente incontroláveis por nós, e essa é a primeira coisa que ele menciona. Olha isso, ele diz: a corrida não é dos velozes. O que ele está dizendo é o seguinte: as pessoas mais velozes não ganham os prêmios, porque muitas coisas acontecem. Muitas das vezes as pessoas chegam lá no topo, mas aquele não era o cara mais veloz, mas ele conheceu a pessoa certa, ele tinha a pessoa que pôde colocar ele naquele lugar, e pessoas mais velozes nunca chegaram lá. Você pode ser rápido, mas você pode perder por N motivos, que não tem nada a ver. Então ele diz: não são dos velozes a vitória. Você pode ser brilhante, mas você pode não ter sucesso. Você pode ser brilhante, mas a vida se encaminhar de tal maneira que todo o brilhantismo que você tem, muito maior do que muitos outros que chegaram a um lugar mais alto, simplesmente aconteceu, porque francamente a vida, ele está dizendo, parece um jogo de dados. E ele diz: voltei e me vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a corrida, nem dos valentes a vitória na peleja, nem tampouco é dos sábios o pão, nem dos prudentes a riqueza. Alguém é muito prudente, tem muito cuidado, e de repente acontece algo e ele perde tudo. Nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Se você acha que você está sob o controle, ele está dizendo, se você pensa, olha, se eu fizer tudo direitinho, minha vida vai dar certo, você é um tolo, porque não é assim que nós podemos enxergar as vidas. Tudo vai correr bem porque eu vou fazer tudo certo, não é? A única explicação é que você é jovem, imaturo, e acha que realmente as outras pessoas simplesmente não fizeram ou não pensavam como você, que fazendo tudo como estava no plano, tudo daria certo. Então é interessante, a cada 2 meses, em sermões, a gente afirma isso, e quase sempre parece que, de alguma maneira, as pessoas mais velhas fracassam de várias formas, porque elas não foram espertas demais, e as pessoas sempre pensam, olha, eu serei mais esperto. E eu já contei aqui algumas vezes que
Certa vez alguém me ligou dizendo: pastor, aconteceu isso, e o que eu faço? Porque eu sinto que eu perdi todo o controle. E que eu respondi: olha, que bom, né, que você percebeu, você nunca esteve no controle, pelo menos agora você está em contato com a realidade, você não perdeu controle nenhum, e só dessa ilusão ter ido embora, já te coloca numa situação um pouco melhor, você já ficou mais sábio. Nós não temos nenhum controle, nós podemos achar que podemos realmente controlar as coisas que estão chegando a nós. Por exemplo, existem mais vírus no planeta Terra do que estrelas no universo conhecido. Há mais de 1 quatrilhão de vírus na Terra. Não há nenhum lugar que você possa ir que não haja vírus. Os vírus podem ser encontrados em todos os ambientes do mundo, os mais inóspitos. E quando você pensa que pode ter contato com a saúde, indo para o meio do mato, para o meio da floresta, grande parte dos vírus mais mortais estão exatamente nesses lugares. Pessoas vão olhar cavernas, cachoeiras, acabam tendo contato com vírus terríveis. Mas o cara foi lá porque ele gosta de saúde, de respirar o ar puro, e esse tipo de coisa. Por exemplo, esse vírus que atormenta as pessoas agora, ele vive tranquilamente em morcegos. Não há nenhum ambiente, não há nada no mundo que não esteja assim, cheio de vírus. A ideia de que você pode evitá-los é totalmente tola. Você não pode evitá-los. E controlá-los ou ficar em algum lugar escondido até todos os vírus irem embora, eles nunca irão embora, não é? Como eu disse, em todo o universo conhecido há menos estrelas do que vírus na Terra. Então eles estão em água extremamente quente, perto de vulcões submarinos, eles flutuam pela atmosfera à espreita de qualquer coisa, e eles nem são considerados seres vivos, não é? Esses patógenos, eles só conseguem se replicar com a ajuda de um hospedeiro, eles mesmos não conseguem se replicar. Então eles são muito simples, e eles usam uma infinidade de células humanas para fazer isso, como usam uma infinidade de células de várias espécies. Então existe cerca de 10 nonilhões de vírus, 10 elevado a 31 em nosso planeta. É suficiente para atribuir como eu disse, a mais do que estrelas observáveis ou conhecidas por nós. Você vê, você não está no controle de nada, ninguém está, é isso que ele está dizendo. O mais ligeiro não vai conseguir fugir, o mais esperto não vai conseguir escapar, o mais prudente não escapa de uma bala perdida. Você pode ser a pessoa mais prudente do mundo, e você pode estar indo para casa nesta noite e uma bala perdida te encontrar, não há nada que você possa fazer. E é isso que ele está falando. Quando você diz, são aquelas pessoas, não vai acontecer comigo, eu vou cuidar das minhas costas, eu vou me proteger, eu vou ser cuidadoso, eu vou me disciplinar, não vou andar em ônibus escolares. O quê? Os terroristas explodiram um ônibus escolar, nunca mais ando em ônibus escolar, então nunca vou ser explodido por nenhum terrorista. É tolice, não é? Porque se você deixar de andar de ônibus escolar, o que prova que os terroristas não vão explodir outra coisa, em qualquer lugar, a qualquer hora. Eu nunca vou ao Oriente Médio, mas você pode ser achado por uma bala perdida no Rio de Janeiro. Então ele diz, voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. O autor de Eclesiastes não vai parar por aí, ele continua. Agora, quando ele continuar, eu quero que a gente saiba imediatamente que alguns de nós começam a se defender do que ele diz, porque vão dizer, ele é apenas um cara sombrio, ele é um cara sombrio, ele olha as coisas da pior maneira possível. Sim, existem pessoas assim, sombrias, mas aqui não é o que ele está fazendo. Ele vai além dessa coisa aleatória da vida.
não é? Em que você não pode fazer nada realmente, você pode achar: eu cobri minhas costas, eu me alimento bem, eu faço tudo certo e por isso o câncer não vai chegar até mim, ou a doença tal não vai chegar até mim, ou o vírus tal não vai me atingir. Isso tudo é tolice. E ele vai além dessa ideia geral, dessa coisa aleatória nessas coisas que acontece com as pessoas, e ele se move para a injustiça definitiva e absoluta que acontece com todos. No versículo 2 e 3 ele diz: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, porque a todos sucede o mesmo. Que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração na vida e que depois se vão aos mortos. Agora olhe para baixo no verso 5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. E no 6 ele diz: até o seu amor, aquilo que você acha importante, e aí que você luta com paixão e amor, ou então aquilo que você acha importante, por isso te leva ao ódio, te leva à inveja. Ele diz: até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste mundo, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ele está dizendo que, não apenas dizendo que a pessoa boas, entre aspas, não é? Está falando só do ponto de vista humano e não do ponto de vista vertical para Deus, são mais protegidas ou menos. Essas coisas, ele diz, parecem ser totalmente aleatórias. Quando você vê a lista de pessoas que estavam num avião que caiu, a lista de pessoas que morreram de qualquer doença, o que você encontra é algo que parece ser totalmente aleatório, pessoas diferentes, que agiam diferente, que viviam diferente. Ele está dizendo outra coisa, ele está dizendo algo profundo. Ele está dizendo: não importa o que você faça na vida, se você vive para o amor ou para o ódio, se você é um terrorista, ou se você é a criança que está no ônibus que os terroristas tomaram, tudo que você fizer vai desaparecer, tanto do terrorista quanto das crianças. Mas pior do que isso, até a memória do que você faz e até o efeito do que você fez vai ser esquecido, vai sumir. No final da estrada de cada ser humano, se essa vida, se é o secularismo que te dirige, se é o que define as coisas em você, não é? O humanista secular, no final de cada vida existe um nada, que se você estiver disposto a pensar a respeito disso, faz tudo sem sentido. Seus amores, seus ódios, suas lutas. Eu vi um vídeo, é o último filme de John Sayles, chamado Homens com Armas. Homens com Armas. O filme fala de um médico que forma vários jovens médicos para ir. O filme não quer colocar nenhum país específico, então ele é algum país na América Latina, e é um filme assim poderoso, porque esse médico, ele nesse país sul-americano, ele manda médicos jovens para o interior, para cuidar das pessoas em lugares mais carentes. Mas o que acontece é que todos os jovens que ele mandou, os jovens médicos que ele treinou, porque ele queria levar acesso a alguns cuidados a essas pessoas, acabam desaparecendo, porque ou o governo lutando contra uns guerrilheiros capturaram eles, ou guerrilheiros capturaram eles. E todo o filme é basicamente sobre ele encontrando um grupo de pessoas para ir tentar achar essas pessoas, que ele achou que estava enviando para salvar vidas, mas que acabaram desaparecendo no meio daquelas lutas
políticas e guerrilhas que haviam naquele país. No final, ele morre sem salvar ninguém. E suas últimas palavras são: um homem deve ter um legado. E o ponto do filme, em determinado momento do filme, ele diz assim: eu não sou um homem religioso, eu sou um cientista, eu sou um médico, mas eu quero saber que fiz algo para tornar este lugar melhor. Eu tenho que saber disso, ou a minha vida não terá tido nenhum sentido. Então, quando eu estava vendo o filme, eu estava vendo o autor de Eclesiastes dizer: acorde, se eles morrerem ou não, não terá nenhum sentido, do ponto de vista como você vê a vida. Se você construir pirâmides, talvez demorem a esquecer você. Mesmo assim, as pessoas lembram mais da pirâmide do que do cara. Ninguém sabe direito quem é o faraó daquela pirâmide, só sabe que alguém construiu a pirâmide. Tudo vai sendo esquecido, independente de você ter feito algo que pareça durar tanto tempo. Há, por fim, um esquecimento cósmico, quando tudo passar, se tudo é físico. Então não importa o que você fez, não importa o que você é o mesmo destino. Por isso que ele diz: o que eu vi é que a mesma coisa acontece a todos, não importa se ele é um homem que acha que deve abraçar a justiça, igual esse médico que manda os jovens médicos, depois ele tem que, com relutância, recrutar homens armados para tentar salvá-los. Então alguém pode dizer: olha, eu sei o que é isso, não é? Essa pessoa está sendo apenas sombria. Não está. Ele está pegando o secularismo que guia quase todas as pessoas da nossa cultura e dizendo que a vida delas não faz nenhum sentido, e que se fizer as perguntas corretas para elas, elas não têm nenhuma resposta que satisfaça sequer a nossa racionalidade. E você pode dizer: olha, é claro que há todos esses problemas, é claro que há essa coisa aleatória, é claro que os 4 trilhões de vírus que existem podem te atingir de maneira aleatória em qualquer lugar, em qualquer tempo, independente do que você faça. Mas olha, você pode ver outra coisa. Em vez de você pensar nisso, você pode ir ao teatro, você pode se distrair, você pode ir ao cinema, tem sexo, existem restaurantes incríveis, roupas maravilhosas. E ele já ouviu pessoas assim. Não há nenhuma dessas coisas que parecem povoar a mente das pessoas hoje que ele mesmo não tocou. No verso 7, ele continua, ele ouviu pessoas dizendo isso, ele ouviu pessoas dizendo: sim, claro, não tem sentido. Mas se você vai pensar filosoficamente, você vai ficar meio deprimido, você tem que desfrutar a vida e tentar esquecer essas coisas. Então ele diz: vá, coma a sua comida com alegria. Agora eu não quero entrar em meus próximos sermões aqui. Ele diz: vá, coma a sua comida com alegria e beba o seu vinho com o coração alegre, esteja sempre vestido de branco. Ele continua: você sabe, boa comida, festas, ótima, entre aspas, companhia, uma sensação maravilhosa. Ele diz: aproveite a vida com a sua esposa, com o seu esposo. Faça sexo todos os dias da sua vida, sem sentido. É o que ele diz. Faça, se divirta. Aproveite sua vida sem sentido, sua vida sem propósito, sua vida que não te leva a lugar algum, a não ser o desespero. Então ele diz: ouça, não tem sentido de qualquer maneira. Se você achar que simplesmente sair, ir nos restaurantes, casar e fazer isso vai mudar alguma coisa, não vai mudar nada, vai continuar sem sentido, e você continua indo para a mesma direção, e toda a sua vida não vai ganhar sentido em nenhuma dessas coisas. Ele está realmente dizendo: não se atreva a desligar isso. Se você acha que o casamento, ou que o sexo, ou que boas comidas, ou viagem vai te livrar por um instante, ou dar qualquer sentido à sua vida, você é só um tolo que não pensa muito. Então, essa é a velha história, mesmo de pessoas que nunca
tiveram uma visão mais clara da verdade. Por exemplo, quando você lê a história de Buda, Siddhartha, né, antes de se tornar como ele é conhecido, né, ele foi criado num palácio em que realmente ele não tinha contato com os horrores, e quando ele finalmente saiu do palácio, no primeiro dia ele viu um homem velho, é o que o mito diz. Depois ele viu um homem doente, no terceiro dia ele viu um homem morto, e ele percebeu que isso estava acontecendo não com uma pessoa, não com duas pessoas, mas com todo mundo. Com todo mundo. Então, segundo a lenda, a certa altura ele se volta para o seu cocheiro, né, na sua carruagem, ele se volta para o seu servo e diz: o coração dos homens deve ser difícil de se recompor diante de tal situação, de nós vermos hoje um homem velho, amanhã um homem doente, amanhã um homem morto. Nós sabemos que isso acontece com todo mundo. E ele começa a falar a respeito disso, e o cocheiro diz: claro, isso é a velhice. Todo mundo sabe que você acaba perdendo toda a sua beleza. Todo mundo sabe que você acaba perdendo a sua memória. Todo mundo sabe que você perde as suas sensações e seu corpo começa a não funcionar direito. Todo mundo sabe disso. E então, na lenda, Buda responde: e você não está chorando por causa disso? Você não está percebendo que isso torna tudo sem sentido? Por que nós vivemos para a beleza, se todos nós sabemos que estamos indo para a direção oposta? Nós temos que lidar com isso de alguma forma, mas ele não sabia como. Como o homem não sabe. Ou seja, qualquer pessoa que pensa um pouco vai estar no lugar em que vai olhar para todo o humanismo secular dessa forma e não vai ousar desligar. O que você faz com o noticiário de noite? Eu vou dizer o que você faz. Uma criancinha teve uma bala perdida que atingiu ela, você fica horrorizado, é horrível, mas aí você come a sobremesa, que é o pudim, e você daqui a pouco desliga a televisão, parece que aquilo não tem a ver com a sua própria vida, não é? Ou com o seu próprio mundo. O escritor de Eclesiastes diz: não ouse, não é? Você tem pouco tempo, a sua vida não tem sentido, olha a sua volta. E ele se recusa a deixar você escapar da questão, a questão de que como você explicaria a aparente, não é? A injustiça e a miséria neste mundo, se tudo que existe é debaixo do sol. E ele torna tudo sem sentido, e tudo é mera vaidade. Então, nesse texto, nós temos as pistas para duas respostas bíblicas, que não vai nos levar à Santa Ceia hoje. O que eu quero dizer com isso é que a Bíblia diz: não ignore o fato de que nós olhamos para o mundo, não é? Em que você não pode ter nenhuma explicação e sentido, quando simplesmente você olha ele com o humanismo secular. As pessoas só continuam, porque, como nós vimos falando sobre um outro assunto na quinta-feira, se eu não me engano, Tolstói dizer, que nós nos embriagamos tanto com a vida, e que só quando o estado de embriaguez passa é que a gente encara a realidade. Foi o que ele falou que aconteceu com ele quando ele tinha 50 anos. E então, o autor de Eclesiastes diz para você que tem uma outra via, e ao longo dos anos parece que cada vez mais eu fui enxergando como a Bíblia nos aponta duas coisas aqui, e eu vou chamar de uma resposta legal e uma resposta quente, não é? Que aquece o coração. A resposta legal, ela é suficiente para a mente, mas você vai ver que a resposta legal não é suficiente para tudo o que o homem não é? A resposta legal é suficiente para a mente, mas é fria, e a resposta quente é para o coração. E sozinha, nenhuma delas funciona, elas precisam estar juntos, né? Quando Deus se revela
para nós, ele revela algo para a nossa mente e algo para o nosso coração, e essas duas coisas devem funcionar juntas. O escritor de Eclesiastes diz, porque ele não é, o professor, porque ele é diferente de qualquer, escrever um livro que é diferente de qualquer outro livro da Bíblia, ele não te diz o que fazer, ele diz como tudo está quebrado e nos aponta para a direção. Eclesiastes não é uma palestra, ele incita você mesmo a pensar e a questionar todas as coisas e ver como todas as coisas, se forem vistas apenas com o humanismo secular, não faz sentido, não dá paz, não dá tranquilidade, e você vai morrer, e você vai em direção à morte com o desespero de todos os homens nessa vida sem sentido. Então ele dá pistas, e eu vou ser breve, não é para nós cearmos, mas quando nós olharmos a resposta legal, eu quero que você tenha certa paciência. Se você não está sofrendo, a resposta legal é muito interessante, mas se você está sofrendo, a resposta legal não é suficiente, porque uma coisa é nós falarmos sobre o que é certo e errado quando não estamos sentindo nenhuma das picadas dessas coisas deste mundo que nós falamos. A corrida não é dos ligeiros, a vitória não é dos mais fortes, o lugar não é do mais inteligente, não é? O livramento não é do que é simplesmente mais prudente, mas você tem que ter as duas. Então qual é a resposta para a mente? Ele chega a isso no versículo 3 e 4, no versículo 4 ele diz algo terrível dos cães. Eu e Cláudia e meus filhos amamos os cães, nós amamos cachorro, mas aqui é em outro contexto. Essa noite, umas 3 noites atrás mesmo, eu, por exemplo, devia ser 3 horas da manhã, e eu vi um cachorro forte que tinha dono, não é? Que deve ter saído de alguma casa, atacando um cachorro de rua, um cachorro fraco que estava mancando ali. E eu não pude ficar em casa e ver um cachorro forte, saudável, atacando um cachorro fraco. Então, 3 horas da manhã, eu tive que sair. Eu lembro que o Tomás falou assim: pai, o cachorro vai te atacar, não é? É um cachorro grande, um Rottweiler. Eu falei, mas eu não vou deixar ele continuar atacando o outro cachorro. Eu tenho que ir lá. Peguei uns 2 pedaços de pau e desci. Foi até engraçado, porque passou carro e moto, e um cara até parou. O que está acontecendo? Que eu, no meio da madrugada, andando com 2 pedaços de pau na mão, né? Aí eu falei, não, os cachorros ali que estão brigando, eu vou lá, vou salvar o cachorro que é mais fraco. Então nós amamos cachorro, mas aqui, quando a gente lê na Bíblia sobre cachorro, você às vezes pode levar esse sentimento que nós temos e perder o que ele está realmente dizendo. No versículo 4 ele diz assim: é melhor ser um cachorro vivo do que um leão morto. E quando você pensa em cachorro, você pensa em collies, em labrador, em vira-latas maravilhosos. Mas quando os povos antigos pensavam em cachorro, eles pensavam em algo totalmente diferente. Os cachorros não eram criados em casas como animais de estimação. Para os povos antigos, os cães eram a forma mais inferior de animal que existia. Os cães eram necrófagos, os cães eram selvagens, os cães viviam de lixo, naquilo que Jesus pegou como o símbolo, uma imagem do inferno, a hiena, o lixão, onde tudo ficava queimando. É assim que os cachorros viviam. Os cães comiam cadáveres. Por exemplo, quando a maldosa rainha Jezebel é jogada na rua no Antigo Testamento, o que acontece? Elias tinha dito: os cães vão comer o seu corpo, o seu cadáver, porque era o que os cães faziam. A ideia de cachorro que eles tinham era uma ideia totalmente... É por isso que, por exemplo, Paulo diz que os gentios eram chamados de cães, era uma coisa totalmente ofensiva, né? Os cães devoraram Jezebel quando ela caiu lá, como Elias tinha dito. O que ele estava dizendo é o seguinte: você merece ser devorada pelos cães, não é? E vai ser. Então, ela era tão má
que era o que ela merecia como desfecho final da sua história. Os cães merecem devorar Jezabel e ela merece ser devorada por eles, mas o leão era visto como o animal mais nobre que existia. Então, para os antigos, o leão era o animal mais nobre dos animais, é assim como nós vemos um leão hoje. Então, quando ele diz assim, é melhor ser um cachorro vivo, é impressionante. Na verdade, se não estivesse relacionado com o versículo 5, nós teríamos que recuar daquilo que ele está dizendo. O que ele diz no versículo 4 é bastante simples. Ele diz que é melhor ser um mentiroso, um assassino, um necrófago e salvar a pele do que ser nobre e morrer. Então é o seguinte, é melhor ser um cão que devora cadáveres, é melhor ser um cão que ataca do que ser um nobre e morrer. Melhor é viver de qualquer jeito, melhor é viver do jeito que dá. E não vale a pena viver para mais nada a não ser para sobreviver o máximo. E você diz o que ele disse. Sim, ele está dizendo algo tão chocante, tão cruel. Ele diz: nada mais importa. Se tudo que existe é debaixo do sol, nada mais importa, não há nenhuma diferença entre você ser um leão ou um cão, como eles viam. É melhor salvar a sua pele e ser um mentiroso, e um assassino, e um ladrão, do que ser uma pessoa nobre e morrer por causa disso. Porque quem vai dizer que isso é certo e errado? Se você disser que isso é chocante, é mesmo. Mas no verso 5, você vê ele completar isso. Ele diz, porque o amor ou o ódio no final desaparecem. Se o que você chama de amor e ódio acontece num contexto simplesmente debaixo do sol, no final os dois desaparecem. No final ninguém sabe a história, ninguém sabe, e até os efeitos do amor e do ódio desaparecem também. Então ele diz, ora, para aquele que está entre os vivos, há esperança. Por isso que é melhor um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. O que ele está dizendo é algo muito, muito atualizado. Os filósofos estão dizendo a mesma coisa agora. O que ele está dizendo é o seguinte: se essa vida, e se você vive a sua vida, mesmo que você diga que haja um Deus, mas você vive a vida tão somente por aquilo que está debaixo do sol, é isso que forma os seus pensamentos, suas ideias, suas decisões. Quando você morre, você apodrece. E não existe nada em que você possa apontar como errado ou horrível na vida daquele cão que devora cadáveres, e bom na vida do leão, com sua nobre vida. Todas as distinções morais são inúteis. Por quê? Porque se tudo que existe debaixo do sol, você não pode falar sobre injustiça. Você vê, o que ele faz no livro de Eclesiastes é demolir todas as bases do humanismo secular. E Alistair Chalmers McIntyre, que é um filósofo britânico que nasceu em 29, está com 91 anos, e ele é conhecido por muitas obras importantes. E ele tem esse tema o tempo todo trazido de novo e de novo. Ele diz o seguinte: a bondade, ele não é cristão, ele diz, a bondade é sempre relativa a um propósito. Se não há propósito, não há bondade, não é? E se alguém desse um objeto e falasse, isso aqui é bom, você ia perguntar assim, isso aqui é para quê? Para que isso serve? E só depois do propósito é que você pode dizer se algo é bom ou não é bom. Então, essa é a ilustração que McIntyre usa. Se alguém dissesse, olha, isso é bom, você ia dizer, eu não sei, para que serve? Porque o que ele está querendo ensinar, por exemplo, nessa obra, é que não existe bondade abstrata. A bondade sempre ela é concreta. Uma coisa é boa para quê? Para que serve isso aqui? Isso aqui é para cortar carne. Então vou cortar a carne. Não está cortando direito, é ruim. É ruim. Tá cega essa faca. Não é? Então é ruim. Você vê, aquela faca ser boa ou não, está sempre ligada a um propósito concreto. Nunca ela é boa porque é boa abstratamente. O relógio é bom
O que isso faz? Se você der um relógio para alguém que nunca viu um relógio, isso aqui é bom, a pessoa pensa, o que é isso aqui? Isso marca o tempo. Ah, bom, eu pensei que isso aqui era para pregar algo, então isso não é bom, porque isso se quebra sem conseguir empurrar o prego. Então as coisas são boas ou mais, ele diz, de acordo com o seu propósito. Então, ele faz a pergunta sem ser um cristão. Você vê a mesma coisa que Salomão já tinha dito: o que torna um ser humano bom? Você precisaria de quê? Você precisaria saber para que serve o homem, qual o seu propósito. Sem isso, eu não tenho como saber o que é um ser humano bom. Nós sabemos, por exemplo, a resposta: para que existe o homem? Qual o propósito do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Se você tem uma resposta, para que é o ser humano? Por que ele existe? Agora você pode saber se ele é bom ou não. Se você falar que o ser humano não tem nenhum propósito para a sua existência, então já não faz diferença se ele é um cão ou um leão. E é isso que o autor de Hebreus está dizendo. Maclintron, que é só um filósofo, ele diz: se nós somos acidentes, se não há propósito, é ridículo dizer que é ruim machucar as pessoas, porque nós não sabemos qual é o nosso propósito. Então não pode ser ruim fazer qualquer coisa. Você está aqui apenas para sobreviver, e os fortes devoram os fracos, os leões comem as zebras. É assim, você está aqui apenas para sobreviver. É melhor ser um cachorro vivo, ou seja, é melhor você pisar nas pessoas do que ser nobre e morrer. Quem é você para dizer que algo é ruim? Não há nenhuma garantia. Você primeiro vai ter que me dizer, ele diz no seu livro de filosofia, para que é o ser humano? Qual é o propósito da sua existência? Você vê debaixo do sol, você não tem como saber. Se esta vida então é assim, não há nenhum bem, nenhum mal. Então, apesar do fato de que ele diz vaidade sem sentido, tudo é sem sentido, no versículo 3 ele diz: mas os homens maus, esse é o problema. Você vê, esse é o problema que o autor quer ressaltar para nós. Ele diz assim no versículo 3: este é o mal que há entre todo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo, e que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade. Então você vê, esse é o problema, que apesar de nós abraçarmos o humanismo secular, nós continuamos achando que existe maldade. Ele mesmo está fazendo isso. Ele mesmo está mostrando a incoerência, porque ele está dizendo: não tem sentido, não tem sentido, não tem sentido. Você não tem sentido para definir o que é o mal, mas ele diz: mas o homem está cheio de maldade. Ou seja, algo dentro de nós continua dizendo: é mal, isso é mal, porque de alguma forma dentro de nós há um senso de que o ser humano foi criado com um propósito. E Derek Kidner, que foi um estudioso britânico do Antigo Testamento, eu gosto muito de ler aquilo que ele escreveu. Ele diz assim: o que podemos não notar no verso 3, a princípio, é que esse sentido de indignação é um fato tão verdadeiro a nosso respeito quanto nossa mortalidade. Todos nós morremos, e todos nós temos dentro de nós essa coisa de que isso está errado, não é? Isso é covardia, isso é injusto, você não pode fazer isso com essa pessoa. Ninguém jamais, por mais cético que existiu, se livrou disso, só teoricamente. Ele diz assim: o fascínio desse livro de Eclesiastes, em toda a sua extensão, surge em grande parte das colisões de observação e intuição, igualmente obstinadas e opostas. Portanto, ele nos empurra para uma síntese que está muito além das suas próprias páginas. Aqui o que ele está querendo dizer é o seguinte: se você acredita que esta vida é tudo, se você vive não no ateísmo, mas no secularismo, no humanismo, não existe nenhuma base para você dizer que algo é errado ou injusto, mas você diz isso o tempo todo. No entanto, no fundo, você sabe que existe, você sabe que é errado. Isso é o que Romanos 1 diz. Porque tendo conhecido Deus como Deus, não quiseram reconhecê-lo assim. Então,
negaram isso, mas isso não consegue ser negado finalmente dentro do homem. Então, por um lado, o autor de Eclesiastes diz vaidade, sem sentido, mas ele mesmo diz, mas isso é maldade, isso não faz sentido, porque se tudo fosse sem sentido, aquilo não podia ser mal. Ele mesmo está mostrando essa incongruência final. Isso é uma contradição incrível no coração de toda a sociedade secular e da maioria dos crentes que agem como se realmente pudessem explicar a alma humana por aquilo que acontece debaixo do sol, e explicar o homem por aquilo que acontece debaixo do sol, e explicar a sociedade por aquilo que acontece debaixo do sol. Muitos cristãos são meramente homens seculares. E a sociologia, a psicologia, a antropologia são completamente divorciadas de Deus. Deus é proibido. No entanto, em vez de simplesmente dizerem não há nenhum sentido, querem dar explicações e falarem sobre bem e o mal, certo e errado para a sociedade, para o homem, ou como você viver, ou como você, ao mesmo tempo que todas as suas bases dizem isso não tem nenhum sentido. Então, querem explicar o homem, querem dizer o que é bom para o homem, o que é bom para a alma, o que é bom para a sociedade, ao mesmo tempo que partem de um princípio que mesmo racionalmente não tem nenhum sentido. Então, no cerne da descrença está escrito: eu realmente não acredito em um Deus por causa da injustiça. Não é? Muitas pessoas não disseram isso para você: como se Deus existe há tanta maldade, como se Deus existe, mas se não há um Deus, então por que você está indignado? Não existe maldade. Como eu posso acreditar em Deus se há tanta injustiça? Se não há Deus, não há injustiça. Ou seja, a base para a descrença, ela é irracional. Porque se você disser que não acredita em Deus porque você vê muita maldade, você não tem nenhuma base para dizer que você vê maldade nenhuma, porque não existe maldade. Então você vê, o que o cara usa como base para não acreditar em Deus é exatamente aquilo que é a evidência de que tudo dentro de você grita que há maldade, porque tem que existir um Deus. Se Deus existe, o mal é um problema. É um grande problema. Nós conhecemos como Deus lidou com esse problema nos outros livros da Bíblia. Ele tem propósitos e motivos, mas se você diz que Deus não existe, o mal é um problema infinitamente maior, porque na verdade o que você chama de mal não existe. Você vê, se você está indignado e ainda assim sua visão de mundo não lhe dá uma base em Deus para a sua indignação, você não tem nenhuma base para ela, nenhuma base racional, nenhuma base lógica e, é óbvio, nenhuma base espiritual. Se você sabe que existe uma injustiça mesmo que não haja Deus, então você sabe que aquilo não é uma injustiça, a não ser que você tenha parado de pensar. E é isso que o autor de Eclesiastes não vai deixar. Porquanto a Bíblia diz: o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Dessa forma, não há sentido, não há nada. Eu sou humanista, mas isso está errado, mas aquilo está errado. Portanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifestou, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Romanos 1, 19 a 22. Eu vou colocar de outra forma: o mal é um problema para a crença, mas o mal é um problema final para a descrença. Se uma pessoa diz, nós olhamos para o mal, olhamos para o que acontece, e é um problema que só a revelação de Deus podia trazer uma solução para nós. Mas se nós não temos Deus, o mal é um problema infinitamente maior, porque você não pode mais chamar aquilo de mal. E é um problema que você precisa da revelação divina, se você tem Deus. Mas é um problema maior, na verdade é um problema insolúvel, se você não acredita em Deus, se você realmente
coerente em seu humanismo, porque se você não acredita em Deus, então a razão original para descrer em Deus se foi. Você só pode não acreditar em Deus porque acha que as coisas não estão certas, de alguma forma, é o argumento das pessoas, mas dizer que as coisas não estão certas é dizer que Deus existe. Você nem consegue definir injustiça sem Deus, não há nenhuma base. Esse é o argumento legal, esse é o argumento forte, esse é o argumento sendo feito por filósofos e por qualquer mente que pense e faça as perguntas. Ou seja, o mal é um problema para a fé, mas ele tem solução. Mas o mal é um problema insolúvel para a não-fé, porque a não-fé não dá base para você definir que alguma coisa é má ou não. Então, são as duas únicas alternativas. Então, por que as pessoas não acreditam? É óbvio que uma outra coisa que elas amam e que elas tentam proteger é que é a raiz do humanismo secular. Não é a razão, não é a mente, não é o pensamento. É que o coração insensato, Paulo diz, do homem se escureceu, se tornou trevas. A luz veio ao mundo e o mundo, ele rejeitou a luz por amor às trevas. Então você não tem base para indignação, nenhuma base para trabalhar contra a injustiça, a menos que haja um juiz justo. Nós não sabemos porque nós não conhecemos todos os caminhos de Deus, mas quando você tenta viver só debaixo do sol, tudo realmente é sem sentido. Trabalho, amores, ódios, bem, mal. E se você não está sofrendo, se você é do tipo intelectual, talvez essa resposta seja suficiente, mas não vai ser, porque nós não somos pessoas assim, nós precisamos de algo que se relacione com a nossa própria dor, não é? E há um lugar no livro de C.S. Lewis, não é? A Anatomia de uma Dor, que ele diz, a coisa que eu tenho medo, quando sua esposa estava com câncer, né? A coisa de que não tenho tanto medo é que Deus não exista. Tenho medo de quem Ele possa ser. Tenho medo de encontrar um Deus de que eu não goste. Ele está falando assim como autor de Eclesiastes. Então o cristianismo não dá apenas uma resposta. A única resposta está aqui, não é? Muitos homens podem ver o problema final da humanidade, a falta de sentido, de propósito, se você quiser olhar a vida só abaixo do sol. Isso todos os grandes pensadores puderam chegar, mas o cristianismo vai além, porque ele tem respostas e ele vai ao coração. E o que é isso? É essa história estranha no final aqui, que vai nos levar à Santa Ceia. Ele diz, eu vi mais uma coisa que me impressionou. A tradução para português é fraca, não é? Ele fica totalmente impressionado, é o que ele diz. Fiquei pasmo, isso me confundiu, isso me deixou perplexo, é o que ele está dizendo. Eu não sei como encaixar as coisas nessa história. E aqui está o porquê. Nessa pequena coisa que ele viu um tipo de sabedoria além de qualquer sabedoria que ele conhecia. Ele, não é? Esse sábio, ele diz assim, era uma vez uma pequena cidade com apenas algumas pessoas, e um poderoso rei veio contra ela, cercou-a e construiu enormes cercos contra ela. Ora, vivia naquela cidade um homem pobre, mas sábio, que salvou a cidade com a sua sabedoria. Mas ninguém se lembrou daquele homem. Mas a sabedoria daquele pobre, foi desprezada. Então existem três coisas sobre essa sabedoria que ele nunca viu antes. Em primeiro lugar, era uma sabedoria salvadora. Era uma pequena cidade, é o que ele está contando na história que ele viu. Era pequenas pessoas contra um grande rei, contra um grande
poder, e houve um enorme cerco, e foi absolutamente salvador e avassalador, e a cidade estava absolutamente condenada, e não havia nenhuma chance contra aquele poder, e nós não sabemos exatamente como, já que ele não conta. Aquele homem cheio de uma sabedoria salvadora salvou a cidade inteira, não é? Ele foi capaz de salvar todo mundo, e é isso que ele está pasmo. É incrível aquela sabedoria, mas isso não é tudo, é mais do que isso. Não era apenas uma sabedoria salvadora, era uma sabedoria de serviço, que colocada em aplicação, realmente trabalhava. Então, uma das coisas estranhas e incomuns nisso, pelo menos nos tempos antigos, é que esse homem muito sábio é pobre. E Eclesiastes é um homem sábio que está escrevendo, mas você sabe, ele é um dos homens mais cheios de glória que já viveu. Jesus, quando vai falar sobre um homem cheio de glória, ele aponta para Salomão. Francamente, se você for realmente muito sábio, há uma tendência, não é, de você se destacar no mundo. É claro que você vai poder ganhar algum dinheiro, claro que você vai progredir, mas esse homem muito sábio era totalmente pobre, e isso espantou ele. De repente, ele é confrontado com o fato de que este mais sábio dos homens é uma pessoa que tem uma sabedoria salvadora, mas que é uma sabedoria que não é usada para si mesmo, ou para seu próprio benefício. Ele não usou a sabedoria para dominar, para reinar, para se impor, mas ele era um servo. Ele usou a sabedoria de uma maneira humilde. E, por último, a coisa mais surpreendente de todas: qualquer pessoa que tenha tido uma sabedoria tal, que salvou uma cidade inteira, salvou a vida de todo mundo, nunca ia ser celebrado. Mas ele disse, esse homem sábio foi totalmente esquecido. Veja, ele disse que ninguém se lembrava mais dele, mas que ele foi totalmente desprezado. Foi um esquecimento cruel e um esquecimento deliberado. As pessoas se voltaram contra ele, as pessoas desprezaram ele, as pessoas odiaram ele, depois da sabedoria dele ter salvado. E ele chamou isso de loucura, não é? Dessas pessoas. Então, num livro falando a respeito só dessa parábola, alguém disse: Deus deu testemunho da sua presença ao longo da nossa vida. Não existe um porto seguro, não há lugar para onde possamos escapar dessa realidade. As palavras de Eclesiastes 9, 13, 16 soam quase como uma profecia para nós que vamos cear agora. Também vi essa sabedoria debaixo do sol, que para mim foi espantosa. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou e levantou contra ela grandes baluartes, e encontrou-se nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então eu disse: melhor a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. Qual é o nome que vem à tua mente mais naturalmente quando você ouve falar de um homem cheio de sabedoria, e que essa sabedoria dele tornou ele um salvador de todos que não tinham nenhuma chance de serem salvos, mas cujo ensino foi totalmente rejeitado e ele foi desprezado? Você vê, além dos argumentos filosóficos de Eclesiastes, que são devastadores para a mente, mas ele está falando sobre a própria sabedoria, o verdadeiro pobre sábio que se tornaria o Salvador, não é? Como Paulo descreve Cristo crucificado. Paulo diz que ele foi a pedra de tropeço para os judeus e loucura para os gregos, mas para aqueles a quem Cristo chamou, tanto judeus como gregos, ele é a sabedoria de Deus e o poder de Deus. É por isso que essa resposta é a quente. Não basta nós compreendermos que o humanismo secular não tem nenhuma resposta e que tudo fica sem sentido, vazio, e o desespero só aumenta. Não vai bastar. O escritor de Eclesiastes vê um tipo de sabedoria que é movido e que atinge nossos corações. Nós sabemos mais do que ele a respeito disso, porque isso é apenas um eco
um padrão da grande sabedoria. Ou seja, não temos apenas um Deus que está simplesmente no céu dizendo: eu tenho motivos pelos quais eu estou lidando com o mal dessa forma. Eu tenho motivos porque eu deixo Satanás entrar na vida de Jó, como nós estudamos hoje pela manhã. É óbvio que ele tem... nós sabemos que os pensamentos de Deus são infinitamente mais elevados do que o nosso. Mas o que Deus diz para nós, se Deus só falasse isso, não era o Deus cristão, não era o Deus revelado em Cristo. O verdadeiro Deus fez algo inacreditável. Aqui está o Evangelho. Nós não esquecemos de Deus. Foi Ele quem nos fez e não nós mesmos, mas nós o esquecemos deliberadamente, mesmo tendo que mergulhar numa vida sem sentido para isso. Isso significa que nós seguimos o nosso próprio caminho, nos esquecemos e vivemos como se nós mesmos fossem deuses, mesmo que de um mundo sem sentido. Essa é a sabedoria do humanismo secular. Isso é trazido para os próprios púlpitos das igrejas hoje. E porque nos afastamos da única coisa permanente, nós nos tornamos temporários. Se nós permanecêssemos em Deus, então nós não éramos temporários. Porque nos afastamos da única coisa que dura para sempre, nós seremos esquecidos. No fundo dos nossos corações, nós sabemos disso. O escritor de Eclesiastes e todos os grandes pensadores pressionam cada um de nós a dizer: olhe para isso, olhe para isso. Eu mencionei filósofos importantes que dizem: olha, se eu tivesse passado a vida jogando ping-pong, em vez de escrever tudo isso, teria dado no mesmo, não há nenhuma diferença. Então você sabe que a pior coisa do mundo é ser esquecido, que as pessoas esqueçam de você, que as pessoas se esqueçam de quem é você, que as pessoas se esqueçam do que você viveu. Mesmo no micro, isso é horrível, mesmo entre as pessoas, poucas pessoas que nós conhecemos na vida. Aqui nós somos informados de que sabemos bem no fundo do que está por vir, o esquecimento cósmico. Esse é o desespero do coração do homem, o nada cósmico, e nós não podemos lidar com isso. Nós não podemos lidar com o esquecimento final, que é o que está sobre nós. Nós não podemos lidar com aquilo que Cristo lidou na cruz, dizendo: por que me desamparastes? Esse vai ser o inferno do homem. Mas Deus fez algo a respeito. Ele enviou o seu Filho ao mundo, e na cruz Ele não deu só para nós um argumento filosófico, apesar de isso ser suficiente para a nossa racionalidade. Quando Ele estava na cruz, Ele foi a sabedoria de Deus. Ele não disse para nós: deixe-me explicar a vocês como é insano e sem sentido todo o argumento do humanismo secular. Deixe-me explicar a você porque a incredulidade é, na verdade, totalmente irracional. Não foi o que Ele disse. O que Ele disse na cruz foi: meu Deus, por que você esqueceu de mim? Por que você me abandonou? O que estava acontecendo na cruz era que Deus estava derramando o esquecimento cósmico e final. Se uma pessoa qualquer nos esquece, e isso tem um efeito, imagine você ser esquecido pelo único ser que existe para sempre. É o esquecimento final, o banimento final. Ele estava virando as costas para o seu Filho, Ele estava dando a Ele o que nós merecemos: sermos esquecidos pelo único ser que importa, esquecidos para sempre, descobrindo que fomos feitos para Ele, para gozá-lo e glorificá-lo, e no entanto fomos esquecidos por Ele para sempre. Ele estava dando a Ele o que nós merecemos e o que nós sabemos que está por vir. Por isso ser tão apavorante tudo que o fim da vida do homem vai trazendo para o homem. Por isso a morte é chamada do rei dos horrores. Por isso, com medo da morte, os homens se tornaram escravos para sempre. Então, mesmo que seja apenas semiconsciente, inconsciente, Paulo diz em Romanos 1, todos os homens sabem.
Todos eles estão tentando obliterar a verdade, mas a verdade está lá, é assustador. E ele obteve então o esquecimento. Jesus obteve o esquecimento cósmico, o esquecimento final, que o escritor de Eclesiastes diz que está chegando para todo mundo. Todo mundo será esquecido. Jesus obteve isso. Você sabe o que está chegando a todos, e o fato de que tudo vai cair no esquecimento final, torna tudo sem sentido, nossos amores, nossos ódios, todas as coisas. Mas isso atingiu o coração de Jesus. Aquele pobre homem foi esquecido. Então, eu não serei. Porque você acha que Deus pode dizer em Isaías 49 assim: será que uma mulher pode esquecer o bebê que mama em seu peito? Sim, ela pode esquecer, mas eu não vou esquecer você. Eis que estás gravado nas palmas das minhas mãos. Como ele pode dizer que não vai me esquecer, ou te esquecer? Que ele nunca, nunca, nunca vai nos esquecer, ou que você vai ser sempre lembrado pela sua mente infinita e amado assim. Como você pode sair para o mundo sabendo que o esquecimento cósmico não é mais seu, que a morte, todas essas coisas não estão te levando para essa direção? Porque esse esquecimento cósmico caiu sobre o seu próprio filho. Ele pode dizer para mim: eu nunca vou te esquecer, nunca, nunca. Portanto, você pode sair para o mundo e finalmente desfrutar do que está lá, porque o seu esquecimento foi colocado em Jesus. Portanto, o cristão pode cantar em qualquer situação. Ele sabe que ele nunca está indo nessa direção que causa o horror no coração dos homens. Embora eu seja pobre, desprezado e esquecido, no entanto, Deus, meu Deus, não me esquece. E se o único ser eterno, que tem a vida em si mesmo, não me esquece, eu me torno eterno como Ele é. Se você não é alguém que tem o coração capturado pela beleza de Cristo assim, hoje, há uma resposta para você. Há uma maneira de demolir todas as suas respostas e mostrar que elas são irracionais quando você abraça o humanismo secular. Mas isso não vai te salvar, não é? Você pode ficar sem argumentos, mas quando você olha para um Deus que entrou no nosso sofrimento e recebeu a injustiça e trouxe sua sabedoria, Ele se tornou a sabedoria que nos salvou. No entanto, Ele foi totalmente rejeitado. Isso é mais do que uma resposta para a nossa mente. Você vê, isso é algo que muda os nossos corações. Agora, se você é cristão, me deixe dizer qual o seu problema hoje, antes de nós cearmos. Você se esqueceu do pobre homem, da história que Salomão conta. Alguns de vocês estão aqui hoje e estão apenas chateados, estão apenas tristes, estão apenas deprimidos. Você esqueceu aquele que morreu por você, porque senão, nenhuma das coisas, aquele homem salvou aquela cidade com a sua sabedoria, mas no entanto, aquelas pessoas esqueceram ele. Quando nós lembramos de Cristo realmente, tudo em nós é alterado por essa lembrança contínua. Davi diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Sempre que você não está se alegrando em Deus, você esqueceu. É por isso que a sua alma não está bendizendo ao Senhor. Você pode ter uma explicação humanista secular, não vai ser boa nem racionalmente, muito menos vai trazer qualquer tipo de descanso ao seu coração. É impossível. Se você pode dizer: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, você tem que dizer: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios, porque quando tua alma não está bendizendo, se alegrando e se deleitando em Cristo, você esqueceu. Você esqueceu. O salmista se levanta todos os dias e diz: meu grande problema é se eu esquecer. Se eu esquecer, minha alma não bendiz. E se você está aqui hoje, por exemplo, e se sente rejeitado por alguém, e está em desespero,
você esqueceu o fato de que a única pessoa que importa no mundo não esqueceu você. Então você poderia lidar com isso em paz. O único ser permanente, o único cujo amor vai durar para sempre, ainda te ama. Então, se alguém deixou de te amar, você pode continuar bem. É assim que os cristãos seguem em frente. Mas se você esquecer, a sua alma não vai poder bendizer ao Senhor, porque você se esqueceu do único amor finalmente que importa. Se você é um cristão, seu principal problema é que você esqueceu. Você vê a Santa Ceia, ele diz: fazer isso em memória de mim. Não ousem esquecer, não esqueçam um dia sequer. Se vocês lembrarem continuamente, a alma de vocês continuamente vai estar cheio, vai bendizer, vai estar fluindo em amor e deleite. Mas se você esquecer, se você o desprezar, não haverá recursos maiores para você do que há para o homem secular. Nós vimos, estudando Hebreus nas quintas-feiras, o autor de Hebreus dizer: como escaparemos nós se esquecermos de tão grande salvação? Nós realmente não vamos bendizer a Deus, não é? Então lembre-se do homem e você viverá para sempre. Lembre-se do homem que foi com sua sabedoria a salvação. Se ele foi a tua salvação, e nada vai poder tirar você, não só uma resposta lógica para a sua mente, mas um coração incendiado pela beleza, sabedoria e glória do homem, do Filho do homem, que foi esquecido por Deus, para que nós fôssemos lembrados para sempre, para que Deus pudesse dizer: eu nunca te esquecerei, porque eu gravei você na palma das minhas mãos, quando esqueci o meu filho na cruz. Vamos ficar de pé.